Durante uma audiência pública realizada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, com o tema Ativismo Judicial e a Legitimidade Democrática, o deputado Lafayette de Andrada fez uma exposição em que mostrou que o ativismo judicial é o contrário da legitimidade democrática, apontando que as justificativas para o ativismo não se sustentam. O deputado disse: "O que é grave, e eu quero trazer aqui, é que não poucas vezes nos últimos anos o Poder Judiciário, em especial o Supremo, de maneira muito flagrante, tem adentrado naquilo que é a competência do Poder Legislativo." Andrada rebateu as justificativas utilizadas para a invasão de atribuições de outros poderes. Ele disse: "Quem tem competência e quem deve exprimir a voz da população, os anseios do povo, da sociedade, é o Poder Legislativo. Ele é que foi votado, ele é que foi escolhido para isso. E se frequentemente o Poder Legislativo silencia em função de determinado tema, muitas vezes é um silêncio eloquente. É porque não há o necessário amadurecimento ainda para legislar sobre aquilo." Andrada explicou que, ao invés de se restringir a julgar os casos concretos, o Supremo Tribunal Federal vem criando leis, inclusive contrárias às leis existentes. O deputado disse: "Temos visto, lamentavelmente, com muita frequência, o Supremo não só legislar preenchendo lacunas, como legislar modificando o que existe." Ele prosseguiu: "A lei já existe. A lei fala A claramente no texto legal, sem muita dúvida de interpretação, e o Supremo vai lá e fala B. Então, o Supremo legislou, e isso acontece com muita frequência, infelizmente." O deputado disse: "O que eu tenho percebido é um viés de alguns ministros e a moda está pegando quanto ao chamado pós-positivismo, neoconstitucionalismo, em que a letra da lei não tem o mesmo valor de um direito teórico intrínseco, e quem tem o poder de interpretar esse direito subjetivo é somente o Supremo, acima do que diz a lei. Eu, sinceramente, não sou daqueles que concordam com essa tese." Andrada sugeriu: "Eu acho que o Supremo precisa ser mais prudente. Há momentos em que, de maneira clara e evidente, o Supremo atropela a lei. Há vários exemplos disso." A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 29 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há mais de 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho.
pix@ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhor presidente, eu serei breve. Eu farei aqui apenas algumas breves digressões. Eu escutei aqui atentamente a fala, né, dos expositores, em especial o doutor Pedro, que trouxe aqui para nós, né, alguns casos de, efetivamente, de conflitos, né, de zona cinzenta em que os poderes, eventualmente, um se imiscui, né, naquilo que seria função classicamente do outro. Isso acontece no dia a dia, é verdade. Eventualmente, o poder legislativo se intromete em alguma coisa que tem a ver com o poder executivo. No judiciário, quase que nunca. Mas o que é grave, o que eu quero trazer aqui, é que não poucas vezes nos últimos anos, né, o Poder Judiciário, em especial o Supremo, tem assim, de maneira muito flagrante, né, adentrado naquilo que é a competência do Poder Legislativo, muitas vezes sob duas justificativas. A primeira é de algum tema que necessita de uma lei, ou que é um tema novo, uma novidade, não há uma lei que verse sobre aquele tema, o Congresso não vota, não aprova, e aí há uma questão judicial a ser julgada, e aí estou dando exemplo aqui do Supremo, porque o Supremo é que está realmente aqui nessas discussões. E o Supremo, então, tendo a obrigação, é óbvio, de decidir uma questão, um processo, decide, não havendo uma lei, e ele então acha aí um conjunto de conceitos e de princípios e se baseia nele para decidir aquele legal. Mas depois disso ele dá repercussão geral. Aí, sim, ele está flagrantemente invadindo a competência do Poder Legislativo. O doutor Eduardo de Cuba aqui mencionou que, muitas vezes, a sociedade, a legislação, às vezes, é antiga, a sociedade evolui, isso é natural, e aí há uma pressão no sentido, inclusive, de modificar uma lei antiga que existe, que precisa ser respeitada porque é lei, mas há uma pressão social no sentido de modificar aquela lei, e nesse ímpeto, então, o Poder Judiciário, aí, como diz o doutor Eduardo, às vezes é bom um pequeno ativismo judiciário para corrigir essas pequenas. Não é. Quem tem competência e quem deve exprimir a voz da população, os anseios do povo, da sociedade, é o Poder Legislativo. E ele é que foi votado, ele é que foi escolhido para isso. E se muitas vezes o Poder Legislativo silencia em função de determinado tema, muitas vezes é um silêncio eloquente. É porque não há o necessário amadurecimento ainda para legislar sobre aquilo. Se o Supremo precisa julgar uma questão sobre aquele tema, tem que julgar a missão dele, que julgue aquele caso em concreto, ponto final. E que pode até ser a base para uma legislação futura que o Poder Legislativo o faça. Mas temos visto, lamentavelmente, com muita frequência, né, o Supremo não só legislar preenchendo lacunas, como legislar modificando a lei que existe. Mas com frequência. A lei já existe, a lei fala A, claramente o texto legal, e sem muita dúvida de interpretação, e o Supremo vai falar B. O Supremo legislou. E isso acontece com muita frequência, infelizmente, né? Então eu tenho aqui o máximo respeito pelo Poder Judiciário, pelo Supremo Tribunal Federal, sou daqueles que acham que sentença cúmplice não discute, mas as sentenças, elas precisam ser no sentido de julgar o fato concreto. Não, o que eu tenho percebido, e aí é uma análise que eu faço, meu tempo está esgotando, se o eminente presidente me der mais um minuto, o que eu tenho percebido é um viés de alguns ministros, isso está virando, está pegando essa moda, né, do tal chamado aí do pós-positivismo, o neoconstitucionalismo, em que a letra da lei não tem o mesmo valor do que um direito teórico e intrínseco, e quem tem o poder de
de interpretar esse poder, esse direito subjetivo, é somente o Supremo acima do que diz a lei. Eu, assim, sinceramente, eu não sou daqueles que concordam com essa tese. Então, para encerrar aqui a minha fala, senhor presidente, eu acho isso, que o Supremo precisa ser mais prudente. Eventualmente acontece, claro que sim, é natural, todos nós somos humanos, mas há momentos que de maneira clara, evidente, o Supremo atropela a lei, e aí tem vários exemplos. Eu me recordo na lei eleitoral que o Supremo decidiu que os vereadores, mudou a composição das câmaras municipais por causa de um julgamento. Então, assim, e o caso clássico, e para encerrar, senhor presidente, o caso clássico, o Código Civil falava da união, que a família era união homem e mulher. A modernidade dos tempos mostrou que hoje a sociedade tolera e que passa a ser normal, que é perfeitamente compreensível haver a união de indivíduos do mesmo sexo. Perfeitamente. E aí o Supremo resolveu modificar a lei. Não é competência do Supremo. O Supremo tem que defender a lei. A lei que existe hoje é essa. A pressão que deve haver da sociedade, e uma pressão real, nesse caso concreto, real, é uma pressão ao Congresso Nacional. E o Congresso Nacional, representando a população, sim, modifique-se a lei. O Supremo Tribunal Federal tem que ser o defensor da lei. O que a lei está escrito, cumpre-se. É essa que é a principal função do Supremo, no meu ver, e acho que deve agir com mais prudência, evitando o máximo que possa o chamado ativismo judicial. Muito obrigado, senhor presidente. Eu não quis